consideração, então, que o livro de Jó é uma alegoria, não é uma história verídica. Se por um acaso nós estivermos conversando com alguém que, digamos que seja avesso ao Evangelho, ele sabendo disso, como é que eu ponho esse livro como sendo verdadeiro, trazendo uma revelação de Deus, sendo ele uma alegoria? Qual é as bases que eu posso usar e falar? Uma pessoa fala para mim assim, se Jó não existiu, como é que você vem falar de Jó para mim? Como é que você pode pregar alguma coisa de um homem que nem existiu? E se ele não existiu, vão dizer, é um livro mentiroso. Como é que o livro mentiroso pode estar dentro da Bíblia? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você não pode esquecer. Acabou? Posso descer? Não, bem inteligente a pergunta. Vamos lá. É muito importante, todas as pessoas, e elas têm um costume de olharem a Bíblia totalmente como um livro divino. A Bíblia é um livro onde nós conhecemos a Deus. E ele se revela através dos fatos que estão registrados na Bíblia. Então nós falamos do Gênesis, do Apocalipse, falamos de 1ª e 2ª Reis, da história dos reis, Davi, Saul, temos todos isso daí. Quando nós chegamos nessa parte da Bíblia, nós estamos falando de livros poéticos, né? Então por isso que é importante a gente entender por que a Bíblia é dividida desse jeito. Quando a gente fala de livros poéticos, toda poesia ela tem uma história, ela tem um enredo. E essa poesia, seja ela o livro de Jó ou o livro de Salmos, ela procura apresentar a ação de Deus. Porque quando você está falando, a pessoa pergunta de Jó para você, ela quer saber de Deus, ela não quer saber de Jó. Jó é uma alegoria que você usa para mostrar a ação de Deus. Assim como é quando você fala um testemunho da sua vida para uma pessoa. Você fala que quem te curou? Foi Deus quem te curou. Não, mas vamos lá. Deus te curou, então você é ali, você é real. Sim. E a Bíblia é uma coletânea, ao mesmo tempo que ela tem uma coletânea de casos reais, ela também tem exemplos através de histórias e alegorias para mostrar a ação de Deus. E isso vai ser inspirado pelo Espírito Santo. Então, aí nós temos 2 desafios, tá? Primeiro, os livros poéticos, eles são uma expressão humana. Então, se a gente pegar os Salmos, vamos sair de Jó um pouquinho, vamos para Salmos. Jó é uma história, a gente já sabe. Vamos para Salmos. Salmos são cânticos. Cânticos são coisas espontâneas, são coisas pessoais. Tanto é que tem vários cantores que geraram isso daí. Mas o Espírito Santo está nisso? Tá, porque se a pessoa, nós compreendemos que se uma pessoa está cheia do Espírito de Deus e ela expressa isso através da sua adoração, embora seja a sua adoração pessoal, ela está fazendo isso com base no quê? Dela estar cheia ou estar contaminada pela ação de Deus na vida dela. Tá? Então, quando a gente fala de casos que são como de Jó, por exemplo, e outras parábolas que Jesus usou, nós estamos usando de exemplos que estão na Bíblia e estão ali para revelar Deus e fazer com que Deus seja conhecido. Então, é como se fosse um material de apoio, é como se fosse um material para nos ajudar. Para que a gente usa um livro de Salmos, por exemplo? Pode ajudar a gente em oração, pode. Ajudar a orar, abrir o culto, não é verdade? Você não usa o livro de Salmos para evangelizar uma pessoa, não é a aplicação dele. Mas nada impede a história de Jó ter havido um dom e a forma de contar-se essa história ter sido feito através de alegoria. Não pode. Pode ter havido um dom. Não pode. Gente, a experiência pessoal de cada um, ela é de cada um. Então, por exemplo, eu não preciso ter um Jó que perdeu 7 filhos e 7 filhas. Mas eu posso ter tido um cara que não chama Jó e perdeu um filho, perdeu uma filha. Tenho como tirar uma experiência daí para a minha vida pessoal? Tenho. Não preciso ser Jó para perder a vida financeira. Todos nós perdemos a vida financeira aqui já. Aliás, eu já estou no 2º milhão, porque o primeiro eu não conquistei, eu estou indo para o 2º. Né? Então,
tudo é encaixado, por isso que Jó é uma história realmente, a riqueza de detalhes da vida de Jó é muito grande. Agora, só para fechar, tentar fechar a questão, porque eu sei que é uma questão polêmica e é boa a questão. A Bíblia, ela é repleta de exemplos. Testemunhos são exemplos da ação de Deus. Sejam eles histórias ou sejam coisas reais, eles sempre serão exemplos. E a gente não pode, e as pessoas entendem isso, é que elas às vezes são maldosas na sua expressão, mas as pessoas não podem deturpar aquilo que a Bíblia quer mostrar. A Bíblia quer mostrar Deus. Por isso que a gente fala, quem conhece a Bíblia, conhece a Deus. Não conhece Moisés, Abraão, Jó, Davi. Conhece Deus. O máximo que pode usar, né, o pastor, algum deles para um referencial. Sim. Pastor, a minha pergunta, eu vim com ela em casa, é sobre Jó, tá? E Ezequiel 14, o senhor deve saber conhecer. Ainda que homens notáveis, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel estivessem nessa cidade, Ezequiel fala sobre Jó, Daniel, são pessoas que existiram. Daniel, Noé, depois o Jó no meio. Então, mas aí vamos essa é uma resposta fácil de dar, tá? O Jó que ele aborda aí não é o Jó da história. Não. É um outro Jó. Nem tem um outro versículo. É isso, nem. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu acho que eu já falei aqui numa das aulas. Na cultura judaica, eu chamo João, certo? Peraí, deixa eu riscar aqui. Eu chamo João, sou filho de Guido, era o nome do meu pai, que é filho de Manuel. Que é errando o nome do avô é duro, né? Aí, o que acontece? O primeiro filho do meu pai teria que se chamar Manuel. Aqui estou eu. Manuel. O primeiro filho de João deveria de se chamar Guido. Jó é um dos nomes mais comuns na cultura judaica. Tá? E, então, o que acontece na Bíblia que causa muita confusão? A gente começa a ler um nome e de repente aquele nome aparece. Uma vez me fizeram uma pergunta que a gente dá risada. Pô, como é que Judas entregou Jesus se ele escreveu um livro no Novo Testamento? É óbvio que não. É lógico que não, porque morreu enforcado. A não sei se fosse a carta de confissão dele, né? Não tem nada a ver com né? Então, existe muita confusão de nomes com relação a isso, porque não é esse Jó. Isso eu tenho tranquilidade de responder, tá? Mas Jó, na cultura judaica, a história de Jó na cultura judaica, ela foi muito difundida. Se a gente pega a Shema, que é aquele texto que está em Êxodo, que fala, ouve, pois, ó Israel, teu Deus, não terás outros aqui. Depois entra nos 10 mandamentos, que é chamado de Shema, e que é a palavra básica dos israelenses para difundir e manter a educação. Você tem um trecho lá, um pouquinho antes, que diz assim, dela contarás assentado junto aos teus filhos, parari, parará, parará, parará. Todo ancião, ele conta a história de Jó, até mesmo para as crianças, até os dias de hoje. Né? Uma vez eu fui passar uma Páscoa com uma família judaica, que me convidaram, muito amigos meus, há muitos anos atrás. É muito interessante, porque aquela recepção, todo mundo chegou, se cumprimentou, se beijou, chegou a hora da ceia. Chegou a hora da ceia, todo mundo sentou para ver o patriarca da família, a pessoa mais velha da família sentar. Primeira coisa que eles repetiram juntos, a Shema. Né? Segunda coisa que eles ouviram, ele contou a história da Páscoa. Como é que foi aquela noite, o cordeiro, o sangue do cordeiro no umbral, a ceia, tal, não sei o quê. Ele falou cada elemento que nós íamos comer naquela ceia. Né? Ele explicou tudo tal. Aí quando ele acabou de fazer isso, nós fomos cear. Quando nós acabamos de cear, voltamos para a sala.
porque foi uma ceia rápida, comemos em pé, os elementos daquela ceia, voltamos para a sala e ele, por coincidência, disse: agora eu vou contar uma história para vocês sobre o nosso relacionamento com Deus e a nossa confiança que a gente tem que ter em Deus. E ele contou a história de Jó. Acabou de contar, fizeram uma oração junto e aí a gente voltou para a mesa para cear. Aí era comida à vontade realmente. Então, a história de Jó é uma história que ela tem um fundamento muito grande, porque se você parar para pensar, a história de Jó fala de família, certo? Fala de finanças, fala de relacionamento com pessoas, fala sobre relacionamento com Deus e fala sobre um monte de coisa. É uma história riquíssima, tá? Então, a gente só precisa tomar um cuidado seguinte, porque a pessoa quando ela quer te confrontar, ela sempre vai vir com essa história. Ah, mas Jó não existiu. Tudo bem, não existiu, mas a Bíblia é um livro que está aqui para mostrar Deus, não mostrar Jó. Eu não tenho a história de Abraão lá, que Abraão operou o prepúcio de todos os filhos dele para dizer que isso é de Deus. Não, isso não é de Deus, isso foi uma aliança que ele fez, tem um significado, tem uma importância. Então na Bíblia, como eu falei na primeira aula, nós temos algumas coisas que a gente tem que entender que são básicas. Nós temos história, nós temos palavras proféticas, nós temos poesia, mas tudo isso, essas três coisas estão ali para mostrar Deus. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do homem e do ponto de vista da ação de Deus sobre o homem. É isso que a gente encontra na Bíblia. Qualquer livro que você pegar, está em isso que eu falei para você. Só que uns têm com mais foco em uma coisa, outros com menos foco em outra coisa. Mesmo os livros poéticos, como eu falei na aula passada, todos eles, gente, são livros que eles mostram Deus, mas dentro de uma limitação. Por quê? Todos eles se referem a alguma coisa. Por exemplo, eu não posso falar, então tá bom. Então, e a mulher que lá tem em Cantares, existiu? Então, a Sulamita. É? E o homem que tinha lá em Cantares, existiu? Hã? É porque ele faz uma descrição, né? É uma poesia, gente. E a Sulamita? Para mim que era a descrição do casamento da pré-núpcias, no caso de Salomão com ela. Com uma Sulamita. Isso, uma mulher apaixonada, que ele tinha paixão por ela, tá? Mas nós podemos afirmar que é a dona Sulamita? Só Salomão pode dizer isso. Qualquer homem apaixonado escreveria aquilo pela mulher dele. Apaixonado, porque tem uns que não apaixonam nada, né? É, qualquer homem apaixonado, qualquer mulher apaixonada escreveria aquilo a respeito do seu homem. Vamos falar assim, não é verdade? Tira o rótulo, não é verdade? Então, por isso que eles são livros poéticos. São livros que a gente não dá para quantificar e assumir eles na sua realidade. Tá? O que mais? Já que entenderam tudo, não entenderam nada, posso dar a prova? Vamos lá. Hã? Demoro. Poderia não, pode usar. Pode usar. Não, podem ser usadas sim. Inclusive eu conheço gente que escreve fábulas até hoje para evangelismo. Passa para trás. Tá? Se a senhora tiver tempo e condições, procure material sobre andragogia. Isso. Eu vou falar muito sobre isso daqui quando falar sobre os evangelhos, tá? Andragogia. Não precisa se preocupar com isso hoje, não. Pastor, só para fechar a história de Jó, a única coisa... Tem a Jó, né? Mas a única coisa que Deus não deu nome foi uma nova mulher. Ele continuou com a mesma, né? Não merecia, né? Mas tudo bem. Por isso que agora isso aí é história.
Não, peraí. Eu vou ser mais preciso. A mulher é a única coisa que Deus fala que não deu. Quer dizer, ela nem é citada. Então, É só no capítulo passou a borracha nela, né? que Jó disse que tinha medo de perder tudo, né? Não, Tinha medo de perder a mulher, tinha medo de perder a mulher. A mulher continua mesmo. a mulher não se perde, gente. Mulher não se perde. Né? Fale. É isso que o senhor está mencionando aí da andragogia. Tem algum livro específico que a gente pode se aprofundar mais? Tem um livro muito bom, editado pela editora Socep, ou Z3. O Z3. Eu não sei o sobrenome da autora, eu não sei o sobrenome, mas é Zezina, é o nome da autora. Se você entrar no site da Socep, é uma editora lá cristã, lá de Santa Bárbara do Oeste. Eles são presbiterianos e a dona da editora, a Zezina, publicou um material. Ela é uma das doutoras hoje nesse assunto no Brasil, tá? É uma das pessoas mais renomadas com relação a esse assunto. Andragogia é ensino de adultos, tá? É por isso que eu vou falar disso muito quando falar dos evangelhos, tá? É Z3. Z3. E nesse livro ela fala sobre esse assunto, tá? Sobre andragogia, tá? Pode? Que nem Jó, só tem esse livro que é tipo... Histórico, poético. Tem mais algum na Bíblia que é que nem Jó? Ou é só Jó? Não, só Jó que tem essa categoria de poético. Poético ou história, alguma coisa assim. Os demais livros vão ser livros que vão ser diferentes. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre Lamentações, né? E Lamentações não é um livro poético. Por que não é um livro poético? Eu vou explicar na aula de hoje. Tá? Pegou aqui?